Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay Filho, grande historiador e biógrafo de Bezerra de Menezes. Pessoal, mas como sempre estamos a fazer aqui no início de mais um programa, eu queria passar em revista os nossos programas semanais e mensais, já. São 4 programas semanais e 4 programas mensais. Então, vamos agora os nossos programas semanais da semana. Hoje, o Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, o Luciano Clay, a vida, a obra, as fontes primárias, documentos que o movimento espírita brasileiro não conhece sobre o querido Dr. Bezerra de Menezes. Na terça-feira que vem, com Ana Maria Miranda, a filha do escritor Hermínio Corrêa de Miranda, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Um programaço também de memória. A gente traz fatos aqui da vida, das obras do professor Hermínio, mas das obras também dos bastidores, da feitura, na trazedura dessas obras, já, através do professor Hermínio. Na quarta-feira, sempre às 20 horas, Resenha Literária. Programa Resenha Literária com Silvio Mariano, um grande estudioso aqui do Recife, pesquisador, documentarista, quem mais conhece livro aqui em Terras Maurícias. Um programa muito agradável. Na quinta-feira, Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires, com o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Também sobre a vida e a obra de Herculano, também trazendo os fatos que o movimento espírita desconhece por completo, não é? Então, são os 4 programas semanais, domingo, terça, quarta e quinta. Os programas mensais só acontecem aos sábados. Todo sábado temos um programa, mas esses são mensais. No primeiro sábado do mês, com Charles Kemp, temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, não é? Então, também um programa que traz a vida, a obra de Leon Denis. Então, os documentos recém-encontrados, já, através desse grande pesquisador, o presidente da Federação Espírita Francesa, que é o Charles-Henri Kemp, né? O nosso grande e querido amigo. No segundo sábado, com o querido César Perry de Carvalho, temos o programa Memórias e Reflexões, que traz a memória do César Perry de Carvalho, de sua vida, mas a vida de César está encrustada no movimento espírita brasileiro, né? Então, a gente é um repositório, né, da historiografia do movimento espírita no Brasil. Trazemos muita coisa aqui que o movimento espírita não sabe. É um retetel, né? Estou repetindo isso, o movimento espírita não sabe. Porque todos esses programas são de memórias. No terceiro sábado, Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, aquele que detém o maior número de documentos de Kardec, da época de Kardec, mais de 3.000 documentos, através do ACOL, o Museu Allan Kardec.online, um programaço. E, para finalizar os programas mensais, o Leonardo Marmo Moreira, todo quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita, um programaço com Leonardo Marmo, repercutindo tudo que sai na imprensa espírita do Brasil. O ECO, o acento no E, com CH, nos reportando a Luiz Olímpio Teles de Menezes, quando criou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o ECO de Além Túmulo, que a grafia é ECHO, né? Então, o ECO da imprensa espírita com Leonardo Marmo, um programaço também. Pessoal, eis aí o nosso esforço gigantesco, não é? Exaustivo, para preservar a memória do Espiritismo, está à disposição de vocês. Só é acessar a hora que quiser, ok? Então, beijão. Vou abrir a sala virtual aqui para conversar com meu amigo Luciano Clay agora, ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui na companhia de Luciano Clay, no nosso programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro,
que acontece todo domingo, sempre às 20 horas. Luciano, como sempre fazemos, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade bendita de juntos conversarmos sobre Dr. Bezerra de Menezes, sua vida, sua obra, sua ação no movimento espírita brasileiro, merecendo, sim, ser chamado por todos nós de o Kardec brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano Clay, tudo bom, Luciano? Como é que você está? Ô, meu irmão amado, em paz, graças a Deus, né? Nas pelejas cotidianas e iniciando mais uma semana, né? Com a nossa celebração noturna, evocativa, dominical, em que temos a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito da vida desse vulto paradigmático, né? Referência para a história do espiritismo no Brasil. Obrigado, meu irmão, uma vez mais pela oportunidade. Obrigado, eu vou passar meia hora aqui agradecendo você de dar essa oportunidade de eu fazer um programa com você, Luciano. Vamos colocar as coisas nos patamares devidos, né? Eu é que agradeço para o resto da vida, né? Luciano, como eu sempre faço, como é que estão as coisas aí no Centro de Memória Viana de Carvalho? E está chegando a hora, né? Já estamos em junho, né? Pois não é, meu filho, passa rápido o tempo, mas as coisas estão indo muito bem. Nós estamos, para surpresa nossa, com uma equipe muito boa, trabalhadores que integram o Centro de Memória, o CEMEVIC, como nós chamamos carinhosamente. Entre eles, a alegria também de ter o meu filho, que é meu xará, né, que você conheceu, através de fotografia, o Luciano Klein Neto, ou Klein Neto, né? Então, nós estamos muito felizes. E aí, na expectativa do nosso Divaldo estar conosco, no dia 23, é o primeiro grande evento que o CEMEVIC, em parceria com o Centro Espírita Missionário da Luz e o Instituto de Cultura Espírita do Ceará, que a nossa dona Heloísa Pires conhece muito bem. Sempre ela vem à Fortaleza por intermédio dessa instituição, e neste ano, pelo que soubemos, também estará conosco presencialmente em setembro para o Encontro de Estudos Espíritas dessa instituição, da qual tivemos a felicidade de participar também da sua gênese, ainda em 1996. Então, querida, as coisas estão indo muito bem, como se diz, de vento em popa, e aguardando a vinda dele, né, do nosso querido Divaldo Franco. Luciano, vou aqui, nesse momento, citar uma pessoa que é um grande amigo seu, é amigo meu também, mas ele tem muita admiração por você, vê sempre o nosso programa, que é o querido Orson Peter Carrara. Ele se dirige a mim, eu acho que a você também, ele disse que está uma delícia o programa de assistir, ele não perde. Luciano, eu quero agradecer também, porque o Orson Peter divulgou no blog dele, né, na página da rede social, o nosso canal, né? Agradeço muito. E ele até querendo fazer um perfil biográfico. Luciano é um historiador, eu me formei em geografia aqui em Recife, né? Só que ele foi atrás, achou um Bruno, tinha até Cavalcante no nome também, viu, Luciano, né? O cara era doutor em geografia, nisso, eu digo, né? Hoje eu tenho minha lojinha de materiais de ginástica, bota isso, tira o doutor aí, o Bruno aí, não sou eu de jeito nenhum. Ô, Luciano, eu aprendi com você aqui. A gente precisa falar das pessoas, Luciano, né? O Orson Peter não é de hoje, há décadas vem fazendo uma divulgação no movimento espírita, né? Com galhardia, não é? Então, de uma forma elegante, educada, aquela lanheza do trato que o Orson tem, não é? Então, através do blog, de palestra, do canal agora de YouTube, dando voz a quem não tem voz. Você entra no canal de Dios, você conhece muita gente e trabalhos maravilhosos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre Orson Peter Carrara. Meu querido, olha, se existe hoje, no presente momento da minha vida, em 38 anos de espiritismo completados, alguém que marcou minha existência,
nos últimos tempos é o Orson, porque é como você disse, uma alma extremamente educada, simples, humilde, uma alma que eu digo sempre é contraindicada a quem, como eu, tem diabetes, porque ele é muito doce, ele é muito afetuoso e faz um trabalho extraordinário, assim como você, são os dois que eu ressalto, que o futuro vai com certeza prestar homenagem aos dois pelo fato de vocês veicularem pela principal mídia de hoje, esses trabalhos que são divulgados em lives históricas, vocês fazem, e o Orson faz muito bem isso, também no seu programa, um trabalho de resgate da memória do nosso movimento espírita. Ele já me entrevistou várias vezes sobre o Dr. Bezerra, sobre Viana de Carvalho, sobre uma figura aqui do movimento espírita do Estado do Ceará, que pouca gente ouviu falar, Bem-vindo da Costa Mello, meu amigo pessoal, primeiro presidente da Federação Espírita Local. Então, o Orson é uma dessas almas encantadoras que, mercê da misericórdia divina, eu tive o ensejo de reencontrar na presente jornada. E tive, inclusive, o ensejo de conhecê-lo pessoalmente com a esposa, quando aqui em Fortaleza, há alguns anos, ele veio ministrar uma palestra pelo referido Instituto de Cultura Espírita. Ele, a dona Heloísa, eu era também um dos palestrantes, conheci o Orson, e de lá para cá, assim como você, nós temos mantido sempre contatos, e é um companheiro extremamente amoroso. Pessoas como o Orson é que fazem falta no movimento espírita de hoje, sabe, querido? Você conheceu o Orson na intimidade, a família, a esposa encantadora, eu participei até da celebração, ele gentilmente, há um tempo atrás, me convidou para uma atividade referente ao casamento dos dois, o aniversário dele. Tem um filho também extraordinário, que vai na linha do pai. Então, você veja aí a influência desse homem amigo, que hoje vive praticamente para o Espiritismo, divulgando esse trabalho que, como você sabe, não é fácil, né? Pelo tempo que você tem que dispor para fazer um trabalho dessa qualidade, como o seu, como o dele, você precisa se dedicar. Como escrever um livro, né? Um trabalho que não é feito destabanadamente, improvisadamente, você perde seu tempo, tem as questões familiares, e o Orson se dedica exclusivamente a isso. Então, eu não sou o Raul Gil, aquele programa de televisão antigo da nossa infância, é um sobrevivente ao tempo, ainda está aí entre nós, mas para o Orson Peter Carrara, se eu pudesse, eu tirava o chapéu. Luciano, eu tenho um amigo que é amigo de Orson, Leonardo Arruda, que me ressaltou, não foi nem o Orson, né? Que Dona Neuza, sua esposa, é uma grande trabalhadora também, né? Junto com ele, né? E Então, tá cantora, viu? E cantora, você precisa depois ouvi-la. bom, então fica aqui, Orson, querido, um beijão, né? Orson, a gente. Sim, Luciano Clay, ele é do nosso clube, né? Outro dia eu estava vendo a página do Orson lá, quando eu abri, lá estava o Orson Peter lá no Allianz Parque, com os dois filhos, com a camisa do Palmeiras, do Palestra Itália. Eu digo, mas É, tá vendo aí? Só que ele é mais feliz que a Luciano e Bruno, com certeza, né, Luciano? pelo menos eu torço também Palmeiras, né? Desde criança, e São Paulo é meu time do coração. Mas ele é feliz. A gente na série dele aí, É, Palmeiras hoje não tem quem chegue, é o maior campeão do Brasil de todos os tempos. Ninguém ganhou tanto campeonato brasileiro como ele. Luciano, vamos agradecer a Deus que a nossa expiação veio nesse campo futebolístico. Estamos irmanados. Luciano, querido, então vamos lá adentrar ao nosso personagem, né? Doutor Bezerra. Sendo o programa de hoje, eu intitulei o primeiro consultório e o título de Benemérito Médico dos Pobres, já. Mas, Luciano, você se lembra que no programa passado você esclareceu aqui que eu lhe perguntei se tinha algum motivo do doutor Bezerra residir na rua da Casa de Saúde Godinho Bezerra, né? E você disse que sim. Se ele pudesse, ele moraria lá dentro, né? Hoje a gente vai tratar aqui do primeiro consultório. Primeiro consultório em 1857. Olha o ano, esse ano aí né, é um mantra para a gente, né? O ano do Livro dos Espíritos, do Nascimento da Doutrina. Luciano, em 1857, querido doutor Bezerra, na Rua dos Pescadores, 47,
ele vai ter o seu escritório, onde ele residia, agora ele reside ali, não é? E eu queria que você me explicasse, Luciano, esse escritório na Rua dos Pescadores. É o primeiro consultório, a gente pode considerar o primeiro consultório do Dr. Bezerra de Menezes? Sim, sim, e confirmado por ele próprio, num romance inacabado, que é Casamento Imortal, é porque só fomos, a princípio, na busca desse consultório, porque ele destaca nessa obra, como dissemos, inacabada, porque estava sendo publicada em folhetim pelo Reformador e exatamente no período em que ele desencarna. E, lamentavelmente, nós não tivemos a oportunidade de conhecer o desfecho dessa história, que é entre os seus romances, aquele que eu consideraria, ao lado talvez de Casa Mal Assombrada, ou publicada depois com o nome de Casa Assombrada, aquele que mais revela, com nuances encantadoras, aspectos relacionados à sua vida pessoal, à convivência com seus familiares, na faculdade de medicina. Então, ali ele descreve essa rua, né, como tendo sido o local do seu primeiro consultório, e aí sim, o historiador foi no rastro dessa pista e tivemos a oportunidade de constatar, através de periódicos da época, que, de fato, ali ele acomodou nesse ano emblemático, importante para nós, em 1857, lembrando que ele termina a faculdade no final do ano de 1856, e, portanto, já começa a trabalhar como médico no início daquele ano, já tentando, evidentemente, ali, nas pelejas cotidianas, a sua sobrevivência com um amigo, né? Então, ele monta nessa rua, que posteriormente passou a chamar-se Visconde de Inhaúma, né? Bem na parte central do Rio de Janeiro, esse consultório. E nós fomos atrás, inclusive, Bruno, para tentar vermos aí um pouco mais a respeito desse consultório. É o trabalho do pesquisador, não simplesmente só confirmar. Nós fomos atrás de detalhes. Infelizmente, não conseguimos fotografias, porque essa rua, como acontece em muitas cidades grandes, principalmente no Rio de Janeiro, Corte Imperial, capital do Brasil à época, sofreu algumas alterações, houve muitas mudanças, e não há ainda uma preocupação com a preservação de prédios antigos. Então, as reformas sucessivas que houve ao longo do tempo, mas nós não encontramos nenhum registro, nenhuma fotografia desse prédio, o que é uma pena. Mas há imagens da rua, mapas de época que nós tentamos recompor, para pelo menos o leitor se situar e ter uma ideia de onde se localizava. Então, ele passou a residir, de fato, ali por uma questão de conveniência, como nós falamos no programa anterior. Ele tinha a oportunidade ali de, primeira, economia, né? Ele precisava se acomodar, ele e o amigo, era no pavimento superior, portanto, nós descobrimos como é que era o prédio, mais ou menos o seu tamanho, ficava num sobrado na parte de cima. Então, ele aproveitava e morava ali, dormia ali, numa região bem central também, e é quando ele inicia o seu trabalho, que tornará dele uma das figuras mais icônicas, importantes, de referência pelo seu exemplo de vida no Rio de Janeiro. Luciano, uma coisa que eu queria entender melhor, não é? No Dr. Bezerra, esse primeiro consultório, né? Eu lhe falei o ano 1857, né? Esse escritório que era o seu consultório. Luciano, mas num espaço curto, 3 anos apenas, né? De 57 a 1860, esse consultório vai perambular, não é? Então, sai da Rua dos Pescadores para a Rua do Sabão, depois para a Rua do Ouvidor, depois para a Rua São Bento, depois para a Rua do Rosário. A minha pergunta, essas coisas me chamam a atenção, não é? Então, num espaço tão curto, por que perambulava tanto o doutor Bezerra com o seu consultório? Tinha a ver com o aluguel do imóvel? Não sei. Bruno, nós tabelamos, conforme dissemos a você em uma live passada, nós tabelamos, coisa de louco, todos os endereços onde o doutor Bezerra de Menezes clinicou, atuou como cirurgião, morou também. Inclusive, repetindo, ele morava em alguns desses locais, sobretudo quando ainda estava solteiro.
questão de conveniência, de economia também, já que ele não tinha muitos recursos. Então, nessa fase inicial da atividade dele, profissional, realmente ele, talvez para buscar clientela, porque a Rua dos Pescadores ficava numa área de muita confluência, bem central no Rio de Janeiro, ele tenha feito a opção por esse local. Inclusive, nós fomos atrás do anúncio do aluguel, antes dele alugar na Rua dos Pescadores, nós vimos lá, aí foi quando descobrimos as características do prédio, né, prédio espaçoso, primeiro andar. Então, em seguida, ele vai passar de fato para a Rua do Sabão, vai procurar uma rua também mais movimentada, que era a Rua do Ouvidor, Cérebro, lá no Rio de Janeiro, e depois, aos poucos, é que ele vai se demorar mais. Mas nessa fase inicial, realmente, talvez pela questão do aluguel, talvez pela localização, talvez pela necessidade de fixação em um local específico, né, do consultório, para ali criar mais raízes e a clientela já saber onde ele trabalhava, mas no momento inicial da vida dele, como soe acontecer com todos os que se iniciam na atividade profissional, principalmente na área médica, você vai perceber que ele mudava de fato de endereço. E nós acompanhamos essas mudanças ainda nos anos 50, e já nos anos 60, você citou uma das ruas aí, a Rua São Bento, ele já vai ter um consultório mais fixo, ali ele vai se demorar, depois ele vai passar para a Rua dos Beneditinos. Então, você vai tendo ali alguns locais que ele vai ter uma permanência maior. Então, nessa Rua de São Bento, onde ele também vai morar, a rua em que ele vai ter a oportunidade de ir num consultório ali, marcar a vida dele, era São Bento 48, né, o número nós guardamos, ele vai ter a oportunidade de receber, por exemplo, de um amigo, quando no momento grave da sua existência, após a desencarnação da primeira companheira, a Bíblia como presente, né, do Dr. Antônio Francisco Fernandes, que vai salvar a sua vida naquele momento, tirando-o de um quadro depressivo em que ele se encontrava. Imagina, a esposa desencarna em março de 63, ele fica com 2 filhos pequenos para cuidar, no início da sua atividade profissional, aquela efervescência também política do Rio de Janeiro. Então, ele realmente queda, ele se prostra, humano, como todos nós, mas aí ele se soergue, usando uma palavra de hoje, muito usada, né, da moda, embora o Espiritismo já fale de resignação, hoje o pessoal enche a boca para falar de resiliência, mas ele foi resiliente, levantou-se e levou adiante o seu projeto de vida. Então, querido, realmente ele teve esse trânsito aí em vários locais, e mesmo assim, é questão de estratégia, né? E, em parte, também se explica, como nós já comentamos anteriormente com você, diferentemente de hoje, o médico se estabelece no local, especificamente, às vezes atende no hospital, na sala de um hospital, mas, na época, nós vamos ter a dificuldade, como nós já havíamos dito para você, de não tendo os meios de transporte necessários para encurtar distâncias, né? O meio de transporte era o cavalo, que era a motocicleta da época, né? Ou você tinha a charrete, ou você tinha os bondes puxados a cavalos ou a burros, né? Então, eram esses os transportes e eram lentos. Então, para que ele pudesse morar e percorrer longas distâncias, ele tinha que se planejar. Ou em dias da semana, atendia naquele local, no outro dia se fixava nesse outro endereço, mas era em função de tudo isso. Veja bem, Luciano, a gente tem mania a gente é anacrônico por natureza, viu, Luciano? Você falando aí nas charretes, né? No carro de boi, não sei o quê. Semana passada eu fui ver com Charles Kemp. Charles Kemp trouxe aqui muita coisa da bela viagem de Leon Denis, né? Aí eu imaginando os Alpes suíços, aquelas viagens todas, Luciano. Então, a cavalo a viagem, Luciano, né? Então, num carro puxado a cavalo, né? Então, veja bem, a gente vê a bela viagem, a gente imagina o conforto de hoje, né? A mesma coisa, a vida de Bezerra. Mas, Luciano, eu fico impressionado, porque eu aprendo aqui com o Luciano Clay. Nunca tive aulas de história como eu estou tendo aqui, Luciano, e jamais terei, né? Nunca tive. Luciano, vivendo e aprendendo. O Bezerra de Menezes, médico dos pobres, a gente sabe, esse título dado afetivamente pela população, não é, do Rio de Janeiro, mas Luciano ele vai receber um título de benemérito médico dos pobres. Já. Aí, um pesquisador, amigo seu, afirma que em 1830, né, nos idos de 1830,
Luciano, foi criado, né, havia um cargo aí no Ceará, não é? Do médico da pobreza. E muita gente fazia confusão com os facultativos lá do Rio de Janeiro e recebia esse título do médico dos pobres. Né? Então, pessoal, havia um cargo, o médico da pobreza. Só que esse cargo, Luciano, obedecia a uns trâmites. Né? Eu queria que você explicasse para a gente isso. E aí o Bezerra de Menezes vai receber o título de benemérito médico dos pobres. Né? Queria que você explicasse isso para a gente. Eu não sabia desse cargo, o médico da pobreza. É fato, querido. E esse cargo não foi só daqui do Ceará, ele existiu em várias províncias, estados hoje do Brasil, oitocentistas. Quem fez essa revelação por primeira vez, há quase 20 anos, foi um querido amigo, historiador também. Tivemos a oportunidade de conhecer. Inclusive, ele se casou com uma jovem. Olha só como é que são as coisas do destino. Ele veio me visitar aqui em casa, Eduardo Henrique, hoje é professor da Universidade Estadual de Goiás, historiador de mão cheia, e ele veio conversar comigo. Apareceu uma mocinha aqui que era da nossa mocidade espírita aqui do lado da casa que frequentávamos, e aí nós fomos com ele, com ela, nessa brincadeira ele conheceu essa moça nesse dia e depois veio a ser sua esposa, né? Ele se casou com essa companheira. E o Eduardo foi o primeiro a fazer uma pesquisa mais acurada, até por conta da sua dissertação de mestrado, depois de doutorado, ele siga nessa mesma linha, sobre a atuação dos médicos da pobreza. Aqui no Ceará nós tivemos alguns, como Castro Carreiro e outros tantos mais, figuras de nomeado. E era um cargo realmente que, naqueles momentos difíceis pelos quais passavam algumas províncias, e o Brasil oitocentista como um todo, sobretudo no campo da saúde, as epidemias recorrentes, aquele surto de cólera, de malária que nós tínhamos em várias regiões do país. Então, às vezes, havia necessidade de se eleger e se remunerar alguns médicos, que eram chamados médicos da pobreza, ou médico dos pobres também. A denominação era usada, era válida também para esse profissional que vivia aí à época às expensas do Estado, vou usar a expressão, né, de cada província. Então, aqui no Ceará foi muito intenso, por conta também, além dos problemas de saúde mais graves, diferentemente da corte, mas aqui também, e as epidemias constantes em face aí da situação insalubre de um Estado, à época província, como o nosso torrão, o Ceará. E também Pernambuco e outras regiões do Brasil. Então, o doutor Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, principalmente quando ele trabalhava na freguesia de São Cristóvão, hoje bairro de São Cristóvão, nessa fase inicial também, ele teve em alguns momentos se dedicar exclusivamente, e não como era no Ceará, porque isso aí, a Constituição Nacional da época, que era de 1824, não estabelecia absolutamente nada, ficava muito aí a revelia ou de conformidade com cada província, com cada governo, vamos usar a expressão de hoje para quem nos ouve entenda, cada governo estadual, né? A província era o estado da época, na monarquia, então ficava muito a administração local responsável por designar esses médicos que tinham um papel grandemente importante no socorro às vítimas dessas pandemias que aconteciam, ou melhor, de epidemias que aconteciam, algumas pandemias, como era o caso do cólera, que na época não se chamava de pandemia, mas que assolou a humanidade inteira. Então, nós vamos ter o Dr. Bezerra de Menezes, nós descobrimos um documento importante que ressaltava o seu trabalho. Esse documento está no acervo de obras raras da Federação Espírita Brasileira e devemos a um querido amigo bibliófilo cearense que trabalha há anos em Brasília, reside em Taguatinga e é um pesquisador também de mão cheia, Jorge Brito, cearense residente na capital da República, e o Jorge gentilmente nos passou algumas informações e nós obtivemos uma cópia preciosa desse documento, que era da prefeitura local, Companhia de Socorros Mútuos, né, que dava o título de médico
dos pobres ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Então ele passava a ter também esse título, mas no caso do Rio de Janeiro, ressalte-se aí, embora ele tenha trabalhado a favor de algumas instituições, o cargo não era remunerado como era aqui, por exemplo, na província do Ceará. Bom, Luciano, aí agora vem, para mim, a parte mais importante, né? Eu tenho certeza que para você também, né? Todos os títulos merecidíssimos, né? Mas vem o reconhecimento popular ao título de médico dos pobres, né? Mas três pontos, Luciano, né? O valor de Bezerra como médico, o Canuto de Abreu, na sua grande biografia, né? Ele pensou, você falou que o primeiro consultório já foi anunciado por Bezerra no romance inacabado Casamento e Mortalha, né? O Canuto Abreu pensou as informações de Bezerra como médico da obra inacabada Casamento e Mortalha, né? Segunda coisa, esse título, né? Título benemérito, foi retratado pelos jornais do Rio de Janeiro, o jornal Cidade do Rio e o jornal O Fluminense de Niterói. Veja bem a repercussão, né? A repercussão. E, por fim, na obra Casa Assombrada, há realmente de uma beleza o depoimento da missão, da vocação de um médico, né? Essa ligação do Dr. Bezerra com a medicina. Luciano, isso tudo posto, não é? Esse reconhecimento popular, esse é o maior título da vida de Bezerra, esse reconhecimento popular como médico, Luciano. Sem a menor sombra de dúvidas, eu creio que talvez tenha sido o título que mais o honrou. Claro que o próprio título de médico, aquele sonho que durante muito tempo ele perseguiu e concretizou em 1856, ter o título de médico, para ele, obviamente, que era tudo. Mas acrescentar o título de médico, porque muitos médicos existiam à época, como ainda hoje, mas o título de médico dos pobres, ou médico da pobreza, era algo que para ele, intimamente, talvez lhe provocasse uma compensação, um bem-estar indizível. E veja que esse título, oficialmente assim colocado, divulgado pela mídia da época, pelos principais jornais, a partir desse raro documento disponibilizado, até colocamos o facsímile dele, para que não haja dúvida, na obra que você tanto menciona aqui, é de 1868, contabilizando aí, para que nos situemos cronologicamente, uma década praticamente após o início das suas atividades como médico, é de 1857, 11 anos. Então, já em 1857, na Rua dos Pescadores, é que começa a sua fama. O Canuto Abreu, que foi o primeiro, faça-se justiça, a fazer essas pesquisas em torno da vida do Dr. Bezerra de Menezes, numa obra que hoje é um clássico, e foi lançada ainda na década de 1930, quando ele era metapsiquista também, ele tinha uma revista, ele publicava em folhetim, depois isso foi fechado em livro, e o Edgar Armond, que era presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo à época, não a USE, mas a FES, ele resolveu, por ocasião dos 50 anos da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, em fechar esses artigos do Canuto Abreu num livrinho que ainda hoje é divulgado, que retrata a vida do Dr. Bezerra. Então, o Canuto Abreu percebeu, foi o primeiro a perceber, que nesses romances do Dr. Bezerra de Menezes, publicados em folhetim, e ele, embora não sendo historiador, ele fez um trabalho importante, ele foi folhear esses romances, na época dos próprios periódicos do Reformador, que certamente ele tinha acesso, e ali ele foi pegando nas entrelinhas, extraindo essas pepitas, essas pérolas em meio ao cascalho, né, da narrativa romanizada, ou romantizada, melhor dizendo, do Dr. Bezerra de Menezes, e aí ele vai perceber que havia muitos elementos autobiográficos que ele ali colocar, principalmente em relação à sua vida como médico e como médico dos pobres. E aí é que ele registra, por exemplo, que ele vai ter uma dificuldade inicial, porque ele monta esse consultório na Rua dos Pescadores, aí até usa uma expressão que ele começa a atender gratuitamente muita gente, vai precisar sobreviver,
Aí ele até disse que vai cair na rede alguns peixinhos, né, alguns clientes que podiam pagar, outros ele não pagava, ou os clientes não pagavam, obviamente que ele vai experimentar alguns momentos de dificuldade na natureza material. Isso também, Bruno, embora não tenhamos colocado, mas a questão de natureza material, por ser um prédio localizado no centro, é ele e um amigo, mas a dificuldade de manter nessa fase inicial também, né, materialmente falando, ele pode ter optado por um prédio mais barato. É outra hipótese também que nós podemos levantar. Então, ele vai atendendo ali a pobreza, a freguesia, e já era reconhecidamente um médico dos pobres, nesse sentido que nós damos hoje a palavra, não a do documento em si, que apenas chancelou, apenas confirmou o que esse homem extraordinário já fazia, desde a sua formação, a sua vocação, a sua inclinação, que vem de experiências transatas, talvez nessa mesma área, para o bem, para o amor, para a dedicação à caridade, ao semelhante. Então, o doutor Bezerra, querido, de fato, ele vai ter, nesses romances aí, a oportunidade de mais tarde deixar para ser decifrado pelos pesquisadores do amanhã, dos nossos dias, esses detalhes a respeito de suas ações e já demonstrando ali que a populaça, o povo de São Cristóvão, já o considerava médico dos pobres, antes do título, já em 1858, 1857, e ele fala disso no romance, nesse romance, repetimos, infelizmente inacabado. Inclusive, é interessante porque, na época, esse romance, as pessoas estavam lendo com tanta avidez, que talvez fosse o mais revelador, e também consideramos, porque ali ele descreve muita coisa, inclusive apelidos dos professores da Faculdade de Medicina, coisas que somente alguém que viveu aquele momento é capaz de revelar. Do ponto de vista histórico, isso não tem valor, né? É algo assim incalculável. E ele vai falando das brincadeiras dos estudantes de medicina, além da outra obra, A Casa Mal Assombrada, como preferimos intitular, né? Preferimos dar o nome original. Então, ele vai falando ali, Bruno, de coisas do seu dia a dia, das suas ações como médico. É interessante que talvez só Freud explique, né? Mas ele desdobra em três os personagens, né? Que são médicos, alguns fictícios, mas se você vai observar, ele vai dizer que tinha um médico que era cirurgião, outro que era mais do lado da clínica, outro que vai optar pela política, tudo ele. Né? Então, ele dá nome aos personagens, era como se fosse o doutor Bezerra de Menezes em três momentos. Então, ao momento do cirurgião, e um dos personagens ele até já usava o pseudônimo de Max, né, que o imortalizaria na coluna do jornal País, depois jornal Gazeta de Notícias, depois o Jornal do Brasil e, por fim, o jornal Gazeta da Tarde, né? O pseudônimo Max, a coluna Estudos Filosóficos. Então, ele vai fazendo toda uma leitura daquele contexto e já falava também do reconhecimento por parte da população do título de médico dos pobres, e é ele mesmo que, de certa forma, vai, nesse depoimento aí na obra mencionada, dizer que foi, entre todos, não sou nem eu que estou dizendo, o título que mais o honrou. E olha que, como cientista de nomeada, como médico de projeção, como nós já vimos, com assento na Academia Imperial de Medicina, outras tantas agremiações científicas sobre as quais teremos a oportunidade no futuro, Deus nos permitindo falar, em outro capítulo específico sobre a sua atuação como cientista multifacetado, não só da área da medicina, como nós vamos ver, doutor Bezerra, eu não me canso de repetir, era verdadeiramente um gênio, um homem de conhecimentos ecléticos. Então, nós vamos ver que, apesar de todos esses títulos honrosos, claro, para ele, alguns até nós temos as cópias desses títulos originais em mão, mas o que mais o honrou não foi nem o de Kardec brasileiro, que é o título do nosso encontro semanal. Esse, sim, para o movimento espírita, é icônico, é referencial, mas foi o título de médico dos pobres, que, aliás, faz dele hoje uma das pessoas mais queridas, mais amadas, eu diria, da história do nosso país. Luciano Klein. Eu queria, Luciano, você, na tua resposta, você se referiu a Canuto Abreu. Eu te perguntei que ele pensou de casamento mortal. Luciano, me ocorreu uma pergunta para servir de ensinamento para a gente aqui, a gente que não é historiador. Aí eu digo, eu devo não perguntar isso a Luciano, vou perguntar nesse finalzinho de programa. Luciano, veja bem, o Canuto de Abreu tinha aquelas cartas de Kardec, né? Aqueles documentos todos, né?
ele guardou aquilo por décadas, né? Parece aquele Jumanji, né? Então ele guardava aquilo ali, não abria, ninguém via. Depois ele deixou muito bem, né? Orientou a família para que divulgasse aquilo depois da partida dele. O neto entregou a FEB. O que é sabido é que ficou no imóvel, a FEB não deu o andamento que a família queria, né? E houve uma danificação dos documentos. Aí o neto tirou da FEB, colocou para a FEAL, né? O que a gente sabe, a FEAL está fazendo o trabalho todo, mas isso aí eu posso afirmar porque eu tenho informações fidedignas. Chega lá no NUPS, lá no, em Juiz de Fora, na Universidade de Juiz de Fora, de forma muito morosa, né? Muito morosa, não chega como a gente pensava que seria. Qual é a minha pergunta a Luciano Clay? Luciano Clay, eu entrevistei o Charles Kemp. E ele disse que o grande amigo do Charles Kemp era o Eduardo Carvalho Monteiro, seu grande amigo também. Ele disse que outro historiador lá, o Washington Fernandes, quando tinha as coisas, queria guardar. E Eduardo ficava impaciente, né? Guardar nada, divulgue isso, não bote para fora. Aí a minha pergunta, Luciano Clay, com relação a Canuto, eu estou usando o Canuto apenas como exemplo. O historiador, quando é detentor de uma coisa, ele deve dividir isso, Luciano, não é? Ou deve manter as sete chaves. Como é que você, o que é que você traz a respeito dessa guardadura de documentos preciosos? Eu privei da amizade, da intimidade do Eduardo Carvalho Monteiro, uma figura extraordinária. E estávamos publicando um livro em parceria sobre Coelho Neto. Ele havia me mandado material de São Paulo. Quando ele desencarnou, esse livro até hoje nós poderíamos ter concluído, mas não o fizemos. Quem sabe no futuro, aí é claro, né, destacando o nome dele como parceiro da obra, nós possamos dar consecução a esse projeto. E o Eduardo era assim. Quando ele tinha um documento, ele, vamos publicar, era rápido. Às vezes até afoito demais. Eu disse, calma, Eduardo, vamos fazer a leitura, vamos ver direitinho a questão das transcrições, para que o trabalho... Ele publicou vários livros sobre o Dr. Bezerra de Menezes, foi o fundador desse projeto, que hoje aí muitos levam adiante, apaixonado, eu diria, arriado os quatro pneus e o step pelo Dr. Bezerra de Menezes. Eduardo amava o Dr. Bezerra de Menezes, né? Tanto que publicou um livro feito meio às pressas. A sensação que eu tenho, sabe, Bruno, é que esses pesquisadores, eu privei da amizade do Lamartine Palhano Júnior, a quem tanto devo, esse amigo querido, do Eduardo, que estava na nossa faixa de idade, 50 e poucos anos, quando vier a desencarnar. E por isso que eu faço trabalho puxando o freio de mão, viu? E você está devagarinho seguindo esse exemplo, um programa bem devagar para que demore muito para a gente não ir antes. Mas o Palhano e o Eduardo, a sensação que eu tinha na conversa com ambos, quase que diariamente, por telefone, na época não era nem celular, eu gastava uma nota no interurbano, mas era que eles estavam apressados porque estavam sabendo que iam desencarnar. O Eduardo era direto, né? O Washington tinha essa curiosidade, privei da amizade do Washington, uma pessoa maravilhosa, encantadora. Ele era mais cauteloso, guardava alguns... É do estilo de cada um, como Canuto abriu. Você conheceu o Washington também? Conheci pessoalmente o Washington, conheci pessoalmente, mantenho um contato, é uma figura extraordinária, muito ligado ao Divaldo, né? É um amigo querido, é um probleminha de saúde há algum tempo que ele já vem passando, e fez um trabalho interessante nos anos 90. Agora, devido ao problema, no caso do Washington, devido a uns probleminhas de saúde que ele teve, né? Que o fizeram, inclusive, se aposentar mais cedo, ele era da área do direito, ele não pôde dar consecução aos seus projetos, né? Mas um companheiro assim particularmente muito querido. E o doutor Canduta Abreu, Silvino Canduta Abreu, tem até mensagens psicografadas pelo Raul Teixeira dele, né? O Raul tinha uma sintonia com o espírito do doutor Canduta Abreu. Ele teve esse cuidado de guardar, mas muitas vezes se criou até uma mística. Eu, quando me iniciei no Espiritismo, você também, da mesma safra, da mesma época, dos anos 80, eu cheguei a duvidar.
que esse acervo tão badalado do Canuto Abreu existisse. Isso é lenda. É igual a história do Santo Grau, né? Da Arca da Aliança. Eu acho que aí é alguma coisa lendária que não existe, mas graças a Deus encontrado. Eu tive informações, né, a respeito desse trâmite inicial, FEB não deu certo, né? E eu não entendo realmente também porque que o Dr. Canuto Abreu ele não publicou esse trabalho há mais tempo, porque ele próprio poderia ter feito isso. Talvez porque lhe faltasse um pouco aí essa leitura, a hermenêutica, a interpretação do historiador, porque, como já falamos várias vezes, é necessário que haja uma equipe multidisciplinar. Ali você tem que ter paleógrafo, e paleógrafo é o que faz a leitura de documentos antigos, em cartas antigas, porque às vezes não é fácil você entender uma grafia, você pode cometer um erro crasso a partir de uma palavra mal escrita, e ainda mais no idioma francês, e o idioma francês do século retrasado, que a língua portuguesa, se você pegar os textos do final do século XIX, início do século XIX, século XVIII, a linguagem, as palavras, elas sofrem modificações, então você tem que ter muito cuidado, além da leitura pessoal que você faz, que não pode ser uma leitura muito subjetiva, né? Você tem que contextualizar e não pode tão simplesmente expor os documentos, porque os documentos por si só falam. Não, você precisou do Champollion decifrar em 1822 os hieróglifos para poder trazer para nós a história das civilizações egípcias. Senão, os documentos estavam lá milênio e ninguém fez a leitura. Então, ele fez a interpretação, as narrativas, e os historiadores, os egiptólogos mais tarde, nos permitiram conhecer um pouco mais do misterioso país do Nilo, né, do passado. Então, o Canuto parou. Eu não sei se é porque talvez as suas atividades intensas, ele viajava muito, foi acomodando aqueles documentos, e hoje nós sabemos que eles estão sendo aí trabalhados, e como historiador você fica numa ansiedade muito grande, embora não seja o meu escopo, né, principal de pesquisa, Kardec, tem muita gente boa aí, como Carlos Sete, o Adair, que já estão fazendo esses trabalhos, o próprio Charles Kemp, novos documentos têm vindo à baila, mas a minha preocupação é com a demora, e como historiador também, nós temos que ver, claro, muita coisa você tem que ver com cuidado, analisar o contexto, o que é que Kardec disse, o que é que está naquela carta dirigida a um ou outro amigo. Então, a impressão que eu tenho é que, de repente, alguém não quer divulgar alguma coisa, ou algo que não era para ser de conhecimento do movimento espírita, né? Eu fico pensando, às vezes, porque essa questão é polêmica, a pessoa, se Kardec fosse íntimo amigo, isso é uma heresia que eu vou dizer, não estou dizendo que é assim, não, de Rustem, né? Será que se revelaria isso? Tinha que se revelar, independente de gostar ou não, o historiador tem que revelar isso aí, né? Fazendo as necessárias ponderações, mas eu cheguei a duvidar, porque um amigo chegou a ver um documento, ele achava, olha, Kardec tinha um respeito. Claro, não é quer dizer que vai discordar, mas Kardec não era ferino, não era agressivo, não era grosseiro, como alguns que o defendem hoje tentam ser. Kardec era a tolerância por excelência, trabalho, solidariedade e tolerância. Eu não vejo Luciano, Kardec. Luciano, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Nem eu, nem Luciano, a gente é rustenguista. Luciano, Não, não sou, não, não sou. mas você tem toda a razão, porque o Catálogo Nacional das Obras Espíritas, Kardec criticou a obra de Rustende, achou prematura, Criticou. então o pessoal ler. Quer dizer, Kardec era muito mais tolerante com Rustende do que essa turma que fez aqui no Brasil, né, um cavalo de batalha. Tem a menor sombra de dúvidas. E ele era. Isso virou uma obsessão, quase uma paranoia. Não estou defendendo o Rustem. Aliás, lhe confesso com toda franqueza, nem li os quatro evangelhos. Né? Não li os quatro evangelhos. Nunca li. Deveria ter lido, mas nunca li. Obviamente, nós sabemos do que se trata e tudo. Mas o que eu vejo é que Kardec era o bom senso encarnado, como vai ser definido por Camille Flammarion, uma alma extremamente tolerante. Esse sim, um cientista, embora não fosse historiador, mas agia como historiador diante de um documento. Ele sabia fazer a necessária leitura, e Kardec não era ferino, não era ferino, em hipótese alguma, né? Era extremamente terno, inclusive. Claro, às vezes contundente, enérgico, numa análise que ele fazia. Então, eu fico esperando aí o que é que vem essas cartas, né? Então, tem que ter o pesquisador a honestidade intelectual de revelar praticamente o que ele vai encontrando ali, gostando ou não gostando, né? Então você tem que ir revelando. Claro que eu não sei, não vamos revelar isso, porque se assim nós procedermos, nós vamos estar agindo igual, com todo respeito, à Igreja Católica do passado,
com seu index proibitório, né? Então, nos arquivos do Vaticano, nos porões do Vaticano, há muito documento que não foi revelado. Claro, alguma coisa muito grave que de repente pudesse trazer uma celeuma em nível mundial, você tem que ter o cuidado devido. O historiador também é responsável pelo que divulga. Mas as coisas que você pode divulgar, gostando ou não gostando, de amizades, ou até de inimizades, mas sabendo pontuá-las e enquadrá-las naquela moldura de contexto, de época, para a pessoa entender que aquilo ali fez parte de um momento específico, que problema sempre houve, né? Eu acho que caberia a esses pesquisadores, aos poucos, irem revelando. Eu, às vezes, fico um pouco preocupado só com a revelação do documento por si só, né? Porque você joga um documento e que depende de quem vai ler o documento, né? Às vezes, a leitura que se faz, uma interpretação de uma expressão de época, que a época teve um significado, daí a importância do Charles Kempis, eu ressalto sempre, porque fala a língua de Kardec, é francês. Eu sempre ressaltei a importância de se ter um pesquisador na França, já comentamos isso aqui, que fizesse um trabalho mais investigativo, de forma ponderada, isenta, né, como é o Charles Kemp, como é o Carlos Sete, que, embora não francês, mas morando aqui, tem um trabalho extraordinário nessa área, mas as coisas vão se encaminhando. Hoje, pelo menos, os documentos nós sabemos do seu paradeiro, né? Antes, aí era Jumanji, aí que você lembrou, aquela coisa guardada. Eu ficava muito no campo da ficção. Eu cheguei a duvidar que aquilo ali era folclore, sinceramente. Eu cheguei a duvidar, porque eu não vi os documentos, né? Ah, Canuto Abreu deixou, Canuto... Mas depois, graças a Deus, né? E ninguém pode esquecer também o trabalho do Instituto de Cultura Espírita aí de São Paulo, né? Pessoal que, na época, fez um trabalho também de guarda desse material, com o descendente aí do professor Canuto Abreu. Vamos aguardar, né? O futuro a Deus pertence, né? Claro que a nós também, vamos saber o que é que nós vamos fazer dele em relação a esses documentos que certamente vão enriquecer sobremaneira um pouco mais a história do Espiritismo. E veja que, se compararmos ao cristianismo nascente, o Espiritismo surgiu em 1857, né? Então, o cristianismo nascente, a época de Jesus, no século seguinte, que foi o século II, quantas coisas nós já tínhamos, até distorcendo o que Jesus havia dito, né? Os evangelhos apócrifos, muitos textos que não eram aceitos. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós estamos indo aí, já estamos no terceiro século, né? Desde que o Espiritismo surgiu, século XIX, século XX, século XXI. Então, muita coisa tem que ser ainda aprumada de forma responsável, claro, mas fazer a sua interpretação necessária para que, assim, a fonte, aquela fonte de pesquisa, ela possa trazer, jorrar, né? Luzes aí e nutrir aqueles que, como nós, somos sedentos por informações históricas relativas ao nosso movimento. Bom, Luciano, eu só peço a Deus que esses documentos não sirvam nunca a uma narrativa, né? A gente sabe que foi provado que não houve adulteração da Gênesis, né? Mas tem um pessoal que não adianta, que não desembarca daquela tese da adulteração. Vão morrer, que vai dar um trabalho imenso desfazer tudo que disserem em lives, em livros, mas o medo que faz é que esses documentos não sejam divulgados de forma célere por causa de uma narrativa que foi criada, né? Aquela velha postura que dizem, embora isso seja meio lendário, que Louis Pasteur houvera descoberto, depois de muitos anos de pesquisa, um tipo de bactéria. Ele chama o assistente e diz assim: "Vinha ver o que nós descobrimos." Ele olha no microscópio e diz: "Eu estou vendo, mas eu não acredito." Quer dizer, então você tem que ter a humildade necessária para poder reconhecer. Hoje não tem mais o que discutir, pelo amor de Deus, da Gênesis, depois do trabalho do Carlos Sete, da equipe, não tem mais. Apareceu, como dizia Steve Jobs, viu, Luciano? Apareceu o garoto da garagem com documento, aí a tese toda desmontou. Mas, Luciano, semana passada a gente viu as duas narrativas sendo discutidas aqui no Brasil, né? O Maduro é um ditador, o Maduro não é um ditador. Mas não é narrativa, é os fatos, o homem é um ditador, né? Então, a coisa do espiritismo hoje, a gente está sempre com a historiografia. Descobrimos o valor da historiografia, a gente não vai se apartar mais aí, que é a nossa segurança, né? É a nossa segurança, a nossa boia de salvação é a gente seguir os fatos, né? Os fatos. Meu querido Luciano, você faz a prece. Com alegria, querido.
Amado Jesus, uma vez mais, a Ti dirigimos os nossos pensamentos, reconhecidos pela oportunidade que nos concede de termos podido, mesmo que brevemente, entretecer sob inspiração dos benfeitores espirituais que guiam essa atividade, alguns fatos, algumas informações referentes à vida do Dr. Bezerra de Menezes. Permite, Senhor, que esse amorável benfeitor do Brasil espírita e do povo brasileiro possa continuar no seu mistério, nas suas ações, como médico humanitário do mundo espiritual, jorrando sobre cada um de nós as energias necessárias a fim de que possamos robustecer a nossa alma, fortalecer a nossa fé e darmos prosseguimento ao nosso desiderato. Ser com ele, ser com todos os irmãos que estão sintonizados conosco através desta live, hoje e sempre. Bem, pessoal, então domingo que vem, 20 horas, estarei aqui com Luciano Klein, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Minha mamãe, dedico esse programa a você, mamãe, onde você estiver na vida espiritual. Te amo muito, cada vez mais. Luciano, para encerrar, né, um beijo à nossa querida Ana Maria Miranda. E eu não posso deixar de perguntar uma coisa a você, Luciano. Ana Maria pedia muito nos programas. Bruno, vai chegar um momento, eu queria falar de mamãe, a esposa do Hermínio, né, Dona Inês. E ela fez um programa maravilhoso, né? Você até viu aquele divã de fotografias. Só que essa semana, conversando com Ana Maria, Luciano, ela disse, Bruno, olha, eu fico pensando, será se eu fiz bem? Luciano, tem um valor histórico Ana Maria trazer essa narrativa dela toda, contar os fatos de Dona Inês com as fotografias. Pois é, Bruno, ela não fez bem. Ela fez muito bem ter divulgado. Eu assisti ao programa, inclusive mandei uma mensagem a ela, porque se não for ela, ninguém vai revelar aquilo. Inclusive, com todo respeito ao Hermínio, ele não vai ficar com ciúme, nem ela, mas a esposa do Hermínio é fisicamente e espiritualmente encantadora, de uma beleza singular. Fiquei impressionado. Ver o Hermínio dançando lá também, olha só, essas coisas você não vai encontrar em canto nenhum, meu querido. Ou as pessoas pensam que Kardec não dançava com a Amélie Gabrielle Mudê. Infelizmente é porque não há uma fotografia dessas, né? Kardec tinha a intimidade com a esposa, tinha apelidos que os dois trocavam. Então nós estamos tendo a oportunidade de ser revelado, não por um historiador que está pesquisando a vida do Hermínio de Miranda, mas por alguém que é do convívio deles, a própria filha, que consegue com tanto amor. Eu fico impressionado com o amor com que a Ana fala, ela discorre a respeito da vida do pai, a respeito da vida da mãe. Então, meu filho, pelo amor de Deus, não pare com isso, não, porque o futuro agradecerá, sabe? Porque não vai ter historiador que possa pensar em escrever uma biografia do Hermínio que não tenha que se valer dessa fonte, que é única, que é o seu programa, que deve constar. Se ele tiver honestidade intelectual, ele vai pensar, olha, peguei da entrevista do Bruno com a Ana Maria. Etc. Então, não deixa a Ana Maria parar, não dê sossego a ela, não, viu? Porque foi realmente fantástica a entrevista. Adorei, adorei mesmo. Aliás, só um detalhe, aquele padre também lá, a Ana, até quando esteve aqui em Fortaleza, há um tempo atrás, numa dessas incursões do Hermínio, né? Quer dizer, está ali naquele local onde certamente Paulo, Lucas talvez tenham passado, talvez não passaram. Ela me trouxe um mimozinho, um presente, que seria, guarda até hoje com muito carinho, um pedacinho de uma rocha, de um arenito lá, que foi do local onde o Hermínio esteve, em uma das passagens de Jesus na Palestina lá, e ele sentiu algo estranho ali e acha que teve uma vivência. Eu guardo isso com o maior carinho no saquinho aqui, nos meus arquivos pessoais. Então não deixa a Ana parar, não, viu? Vai com ela aí. Dona Inês parecia uma diva do cinema, né? Uma É diva. verdade. E a gente descobriu na live, eu estou tão tranquilo, Luciano, porque eu tenho a sobrancelha um pouquinho pegada, né? Não é feita de Monteiro Lobato, não. E eu só um pouquinho ciumento fui mais por causa da sobrancelha.
Aí eu soube por Ana Maria que o Hermínio tinha um ciúme de Dona Inês, que os rapazes passaram um momento, olharam, ele perderam alguma coisa, perderam alguma coisa. Isso é impagável, Luciano Klein. Onde é que você vai encontrar isso, rapaz? Só a Ana Maria para trazer isso para nós, né? Maravilha, rapaz. Isso aí não tem preço. Para o historiador não tem preço, não. Luciano, eu ia perguntar se você é ciumento, mas o programa acabou, viu? Escapei dessa, né? É domingo. Beijo, meu irmão.